Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos hoje ao dia 44 do Catecismo e é a conclusão do ensino sobre as leis de Deus. Estamos agora diante do 10º mandamento. Observar esse mandamento é um dos fundamentos evidentes da vida cristã, pois nos manterá puros internamente, pois evita o pecado de foro íntimo, o pecado particular. Esse pecado íntimo, que é o pecado que nós vamos tratar hoje, que é a cobiça, ele nasce do descontentamento. Normalmente, esse pecado nasce da insatisfação. É quando o ser humano, ele olha para a sua própria vida e ele está insatisfeito, ele está descontente com ela. E nós podemos sermos até um pouco ousados, mas com toda sinceridade, sem medo de errar. Nós cremos que esse descontentamento passa pela vida de todo ser humano. Às vezes, existem aquelas pessoas que nós olhamos e nós vemos uma imagem ali de uma vida perfeita. Mas nós podemos assegurar pelas Escrituras que esse descontentamento passa ou já passou por ali também, pela vida das pessoas. O que acontece é que nós mergulhamos no nosso próprio universo e o nosso descontentamento torna-se para nós pior do que o descontentamento do outro. E o descontentamento do outro parece que quando nós temos notícias sobre ele, parece que é mais fácil de resolver do que o nosso. Porque é o nosso que está afetando o nosso universo. E esse descontentamento, ele vai acabar gerando o pecado da cobiça. Porque o descontentamento, ele vai gerar a ingratidão pela vida que nós temos. A ingratidão pela vida que nós temos vai levar ao desejo desordenado de termos uma outra vida. E quando nós temos o desejo desordenado de termos uma outra vida, nós começamos, mesmo que inconscientemente, a desejar ter a vida do outro. Uma outra vida, uma vida que nós idealizamos, uma vida que talvez tenhamos visto nas novelas, nos filmes, na literatura, ou imagem de alguém, ou simplesmente a criamos na nossa cabeça. Não, eu seria feliz se eu tivesse esse tipo de vida. Se eu tivesse esses bens, se eu tivesse essas pessoas ao meu redor, se eu tivesse naquele outro país, se eu tivesse em qualquer coisa que não seja de fato a minha realidade. E é por isso que a revelação de Deus, ela fala assim, contentai-vos com o que tendes. Porque é impossível você ter paz interior se você não se contenta com o que você vive, com o que você é, com o que você tem. Você pode mudar algumas coisas, é claro que pode, de acordo com a palavra de Deus, sem se afastar da revelação genuína de Deus, dos mandamentos de Deus. Porque não haverá paz fora da revelação de Deus, como nós já vimos. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Existe um refúgio. Contemplai as obras de Deus, contemplai a revelação de Deus. Então, esse pecado do 10º mandamento que fecha, isso aqui não é casual. Deus é um Deus planejado, correto, certo. E Ele colocou o 10º mandamento, não cobiçarás, no 10º mandamento, porque é o pecado que dá origem e margem para praticamente todos os outros 9. Se nós olharmos aqui. A insatisfação com a nossa própria vida vai gerar essa cobiça. E nós vemos aqui então que o desejo desordenado de ter o que é dos outros é algo que não é só aquela inveja do que o outro tem, que também seria errado, mas uma certa obsessão dentro de nós contra a nossa própria vida e querer almejar o que não nos pertence, o que não é nosso, o caminho que Deus não nos deu para nós seguirmos.
Então nós começamos a entrar em conflito e guerra interior. E essa guerra interior, esse conflito, ele nunca vai se apaziguar, a não ser que a gente tenha o bom senso, como o filho pródigo, de cair em si, de cairmos em nós mesmos, na sensatez, na sobriedade, e entendermos que Deus está conosco e vamos buscar então aquele refúgio que nós vimos no Salmo 46. O objetivo do 10º mandamento é o cuidado pessoal interior. Primeira coisa que nós aprendemos no 10º mandamento é cuidar de nós mesmos. É o cuidado interior. Como estamos vivendo, o que está alimentando a minha mente, o que estou desejando, o que eu fico pensando, o que eu fico elaborando, qual é o meu alvo, qual é o meu propósito, o que eu estou querendo fazer. Irmãos, por mais inocente que isso pareça, um dia isso vai aflorar. E quando aflorar, é a guerra que já está dominando. É o inimigo que já está dominando. É como o Tiago diz, uma pequena fagulha, ele está falando sobre outra questão, mas uma pequena fagulha incendeia uma grande floresta. E é só questão de tempo. Então o objetivo desse 10º mandamento é o cuidado pessoal interior. Nunca é tarde para pararmos, refletirmos, aquietarmos-nos e olharmos para nós mesmos e falar, pera um pouquinho, isso aqui esse caminho aqui que eu estou planejando, isso aqui não vai acabar bem. Isso não é um bom negócio. Eu não estou fazendo um bom serviço comigo mesmo. Eu não estou fazendo um bom trabalho comigo mesmo. Isso um dia vai aflorar. Um dia eu não vou ter condições de reter mais isso internamente. Porque eu estou alimentando muito isso. É como você pegar um cachorrinho, tipo um Rottweiler, filhotinho desse tamanho, você põe numa caixinha assim. Aí você começa a alimentar, ele começa a crescer, desenvolver, aquela caixinha será impossível contê-lo ali. E é exatamente a mesma coisa. Então o objetivo é o cuidado pessoal interior, a autorreflexão constante. O apóstolo Paulo, quando ele vai ensinar para os coríntios acerca de como participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, o apóstolo Paulo ele percebe como eles estavam fazendo aquilo de forma errada, de forma irresponsável, e tudo aquilo que Paulo descreve ali. Paulo propõe a eles essa autorreflexão, de olhar internamente para si mesmo. Calvino, sobre esse texto, ao comentar a primeira carta de Coríntios, ele diz que esta autorreflexão, ela tem que ser profunda, o mais profundo que o ser humano puder, e honesta, íntegra, sem influência de nada. Simplesmente refletir sobre si mesmo. E vamos pensar numa coisa, que mal há nisso? Que mal há em nós pararmos o ritmo de vida que estamos tendo, pararmos esse turbilhão que está dentro do nosso universo, para nós refletirmos acerca de onde isso vai nos levar e quais são as complicações sobre isso e o que a palavra de Deus diz acerca daquilo que está dominando o meu interior. Que mal há nisso? E por que não fazer? No Salmo 23, Davi ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo está em adesivos de carro, em calendários pendurados nas cozinhas, uma frase de efeito que está. Só que, quantas pessoas estão vivendo de fato, sendo pastoreadas por Cristo? Pastoreadas pelo Senhor. O pastoreio, ele passa pela observação da revelação de Deus. E quando diz assim, refrigera a minha alma. Quantas pessoas se deixam pastorear? Não digo pelo pastor humano, ou pelos presbíteros, pelo conselho da igreja. Quantas pessoas se deixam, também deveriam deixar, né? Sendo esse pastor humano e os presbíteros e o conselho da igreja fiéis às escrituras, eles foram levantados por Deus para isso. Mas eu vou mais a fundo ainda. Quantas pessoas se deixam pastorear pelo próprio Cristo, que fala, refrigera a minha alma.
Quando você está em ebulição por dentro, você precisa de refrigério. Você vai seguir em frente, isso vai estourar, é como uma caldeira dentro de uma empresa lá. Essa caldeira sem controle, a temperatura só aumenta, só aumenta, só aumenta. Chega uma hora que maquinário nenhum vai dar jeito. Então é necessário refrigerar, como o motor de um carro. Assim é a nossa alma. Refrigera-me a alma. Então, irmãos, não há mal nenhum, ao contrário. Revela prudência os que fazem isso. Quando as coisas estão nos dominando internamente, quando as cobiças, os pensamentos, a insatisfação com a nossa própria vida, irmãos, a insatisfação ela não é razoável. Existem momentos, claro, existem situações que devem ser mudadas, mas sempre à luz da palavra de Deus. Eu me refiro àquela pessoa que ela é insatisfeita mesmo, porque ela simplesmente não colocou um freio nisso. Talvez nem lembre onde começou esse descontentamento, que todos nós estamos expostos a ele. Então o objetivo aqui, cuidado pessoal interior, autorreflexão constante, busca interna para eliminar a cobiça, respeito ao que é do outro, purificação e santificação legítimas, não aparente, não importa se aparenta ou não, legítima, tá? E manter a paz. É interessante a questão do manter a paz, ela está em nós, o manter a paz. Se nós temos a mente de Cristo, se nós estamos em Cristo, Cristo nos guarda mente e coração. Então nós podemos obedecer os mandamentos e esses mandamentos não se tornam penosos. E a palavra de Deus diz assim: enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu vou ter paz com a Rússia e com a Ucrânia, mas eu vou ter paz também com a minha esposa, com meu filho, com meu vizinho, com meu marido, com meu pai, com a minha mãe. Não é só com a Rússia e com a Ucrânia que eu tenho o desejo de manter a paz. E aqui, irmãos, o que depender de vós, nem sempre depende de nós, né? Mas no que depender de nós, tende paz com todos os homens. Para que nós possamos guardar e observar o 10º mandamento, eu convido a amada congregação à leitura aqui da carta de Tiago, capítulo 1. Nós devemos entender aqui 3 coisas nessa narrativa aqui de Tiago. Capítulo 1, a partir do verso 12. Eu não sei se a tua Bíblia tem um título aí, a minha está A Origem do Pecado. É como eu sempre falo, né? Os títulos, eles não estão nos originais, esses títulos aqui, né? Eles foram colocados para... Mas faça uma pesquisa, procurar alguma coisa, tá? Mas o que está nos originais é a partir do verso 12. Então vamos ler. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. É fácil ler isso aqui, mas nem sempre é fácil viver isso aqui. Mas tem uma promessa aqui de bem-aventurança. É feliz, porque ele não vai entrar naquela insatisfação que vai gerar todo aquele conflito. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então as nossas tentações, ela tem uma origem que não procede de Deus. Porque Deus a ninguém tenta. E é por isso que nós defendemos, não só por isso, mas com uma doutrina clara, contextual, bíblica, as duas naturezas de Cristo. A natureza humana de Cristo foi tentada por diabo, no texto que nós lemos, de Lucas 4. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui nós vemos que o responsável por essa insatisfação pessoal não são as pessoas que estão ao meu redor.
Esse problema é interno, totalmente interno, ele está lá dentro de mim. Porque eu posso mudar as pessoas ao meu redor, mas essa insatisfação, ela vai, daqui a pouco, você pode, é como dar um refresco ali para ela por um tempo, dali a pouco ela levanta de novo. Então, a cobiça, irmãos, aqui nós vemos o caos, aqui nós vemos a tragédia. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Note que ele já é pecado quando ele é concebido, quando a cobiça dá luz a ele. Não precisa ser consumado para ser pecado. Está percebendo aqui? Mas quando ele é consumado, ele gera morte. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que a cobiça é a maternidade do pecado. É o útero do pecado. É ali que ele vai ser concebido. E a palavra de Deus, como revelação de Deus para o povo que ele ama, para aqueles que ele ama, revela isso. E fala, olha, a razão dos seus conflitos, da sua insatisfação, da sua falta de paz, desse turbilhão que você entra, que você parece ter que buscar coisas, buscar pessoas, buscar soluções. Isso aí tudo tem uma origem. A origem está dentro de você mesmo. É lá que está. Segundo a santa palavra de Deus, segundo a revelação de Deus, é lá que está, irmãos. Isso aqui não é filosofia. Isso aqui é como se fosse, como é que chama aquelas máquinas, quando a pessoa faz aquele exame? Não é ultrassom, eu esqueci. Ressonância, né? É ressonância, né? Ressonância magnética. Isso aqui é uma ressonância, é ressonância mesmo, né? Que mostra a pessoa por dentro ali. Isso aqui é uma ressonância da nossa, né? Personalidade. Entendeu? E Deus está dando o resultado, pega lá a radiografia lá, não sei como é que chama o resultado lá desse exame. E aqui, ó, esse aqui que é a origem do problema. Você está conseguindo perceber os sintomas agora, mas o que está acontecendo é isso aqui, ó. Então é isso, irmãos, que tem que ser tratado. E é isso que o décimo mandamento trata. Pela misericórdia de Deus. Que bom, graças a Deus, que Ele não nos deixa à deriva, Ele nos mostra. A cobiça é a maternidade do pecado. Versos 12 e 13 vai falar de provação e tentação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A provação é um elemento externo, é uma circunstância, um elemento externo que muitas vezes vem nos trazer alguma dificuldade na vida. Isso pode ser uma doença, pode ser o rompimento de um casamento, pode ser um acidente, pode ser perder um emprego, enfim, alguma coisa externa. Essa é uma provação, certo? Essas provações, elas procedem de Deus. Elas procedem de Deus. Deus não procede de Deus tanto mal quanto bem, diz a palavra de Deus. Este mal não é o mal moral da maldade, mas é o mal das adversidades, né? No nosso idioma a gente usa a mesma palavra, né? Antigamente escrevia uma com U, outra com L. Eu não sei se continua assim, desculpa a minha ignorância. Mas é o mal das adversidades. Essas provações, muitas vezes elas vêm de Deus. Para nos ensinar alguma coisa, por algum motivo bom, embora entristeça alguém por algum tempo. Tudo que ele faz é para um fim proveitoso. E o texto segue. Depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual, depois de ter sido aprovado. Então veja aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha, está acontecendo uma circunstância assim na minha vida, um momento difícil, está acontecendo isso e aquilo e tal,
mas eu vou me firmar na palavra, eu estou fundamentado na rocha, eu sou a casa edificada na rocha, eu sei onde tem um refúgio para mim, eu vou contemplar as coisas de Deus, eu vou me aquietar e sossegar, porque esse Deus soberano, nós estamos vendo no estudo do Apocalipse como Deus é soberano sobre todas as coisas, um livro que nos traz consolo e conforto para a igreja, né? Para o ímpio, tribulação. A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, será aprovado. Agora, no entanto, vem a segunda situação, que é a tentação. Então nós vemos aqui que a provação é um elemento externo e que procede de Deus, porque Deus controla, conduz as coisas. Aí vem o verso 13, ninguém, olha só um termo proibitivo, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque nós não podemos dizer que somos tentados por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então Deus vai agir de forma soberana e absoluta, dentro do conselho da sua boa e perfeita vontade. Deus vai agir sempre assim, Ele nunca vai ser influenciado pelo mal. Tá? Então ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E um agravante, Ele mesmo ninguém tenta. Então Ele traz provações, mas Ele não tenta o indivíduo. Ele não tenta o ser humano. Aqueles que defendem que tudo que acontece na gente é Deus que está fazendo, essas pessoas estão totalmente antibíblicas. Estão falando heresia. Porque Deus, Ele não tenta o indivíduo. A tentação é de origem maligna e humana. Maligna no sentido de mal mesmo, de mal moral, de malignidade mesmo. O homem é depravado, ele é caído, ele está na miséria do seu próprio pecado. Cada um de nós. Por isso nós devemos gratidão a Deus. Nós devemos responder a Deus com gratidão pelas suas leis, por ter nos alcançado, pela tua graça. Porque se nós deixarmos nós mesmos nos conduzirmos, a insatisfação vai dominar. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então nós vamos ver aqui, nos versos 14 e 15, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Cristo, ele menciona também o 10º mandamento nas bem-aventuranças. O Sermão do Monte é o sermão mais perfeito que já existiu. Ele é completo, ele aborda, é um sermão completo. E não adianta a gente tentar reproduzir, porque né, a gente só tem que observar e ler ele. Deixa Cristo pregar para você o Sermão do Monte. Aqui em Mateus capítulo 5, quando Cristo está falando das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, no verso 3, ele menciona aqui o 10º mandamento. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é aquele que não deixa o seu espírito, a insatisfação dominar o seu espírito. Ele é humilde. Ele não tem aquela prepotência, aquela arrogância de dizer, não, eu tinha que viver melhor, eu merecia mais, eu merecia ser feliz, eu merecia tudo do bom e do melhor, eu merecia outra mulher, eu merecia outro emprego, eu merecia outra igreja, eu merecia outra roupa, eu merecia outro carro, eu merecia, eu. Esse é o contrário da bem-aventurança. A bem-aventurança fala, bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, os humildes de espírito. E quando eu falo humilde de espírito, o espírito aqui é no sentido de ideal, de objetivo, de vontade, do que eu estou fazendo, do que eu estou querendo. Nesse sentido, irmãos. Cristo, ele vem abordar o 10º mandamento aqui. Se Cristo não tivesse observado o 10º mandamento, não teria se dado por nós.
E aqui quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 4, na tentação, quando o diabo leva a Cristo e mostra para ele o mundo, os reinos do mundo, e aqui no verso 6 diz: disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Irmãos, está escrito. O Satanás, ele vai tentando Jesus falando: está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito, mas não está sendo dito pelo Espírito Santo. A diferença é de você usar a Bíblia. Bíblia não se usa. Bíblia se obedece. Bíblia se estuda. A revelação de Deus não é para ser usada. Não é para a gente ficar pegando versículos a dedo, para ficar dando lição de moral em um e em outro, ou para ficar defendendo convicções pessoais, ou para ficar defendendo as nossas doutrinas, a nossa teologia. Não. Bíblia não é para ser usada para nada. Bíblia é para ser obedecida. É para ser lida como revelação de Deus, totalmente, da primeira palavra do Gênesis à última palavra do Apocalipse. Só assim ela será dita pelo Espírito Santo. Quando a gente fica pegando, tira do teu olho a trave antes de tirar o cisco do seu irmão para ficar dando indireta para os demais, está escrito, mas não está dito. Não está sendo dito pelo Espírito Santo isso. Quando eu vou pegando versículos para dar uma indireta para um, uma indireta para outro, está escrito de fato. Se a pessoa for lá na referência, vai estar escrito lá. Mas não está sendo dito pelo Espírito Santo. E esse embate aqui entre Satanás, entre o diabo e Jesus, o diabo vai falando: está escrito, mas não está dito. E Jesus vai falando o que está dito pelo Espírito Santo em cada situação dessa. Está dando para entender, irmãos? Então, quando ele propõe essa cobiça a Cristo, não está sendo dito pelo Espírito Santo isso. Porque Deus não pode tentar a ninguém. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Como que a gente louva, como que a gente glorifica a Deus? Se só a Ele nós damos culto, como que a gente glorifica a Deus? É gritando glória a Deus? Quem gritar mais alto glorifica mais? Será que é assim? Gritando glória a Deus? Não. Nós glorificamos a Deus dizendo não. Glorificamos a Deus dizendo não à nossa própria cobiça, não a essas propostas, que nem o diabo fez lá no deserto para Cristo. Mesmo se essas propostas vierem acompanhadas de alguma coisa que está escrita. Se tem alguém misturando verdade com mentira, nós precisamos discernir, identificar se isso está escrito e dito pelo Espírito Santo, ou se está só escrito, como algo para dar a sensação que está certo. Nós glorificamos a Deus, não é com berreiro, nós glorificamos a Deus falando não para o pecado, e o Senhor nos ajude nisso, porque isso é muito difícil para todo mundo, e nós precisamos do auxílio de Deus para fazer isso. Gritar glória a Deus, qualquer um pode gritar, até papagaio grita. Agora, nós glorificamos a Deus falando não para o pecado, aquele pecado que nos assola, que nos assalta, que vem da nossa própria cobiça. Somos nós mesmos nos tentando naquilo que a gente deseja. E quando no caminho da nossa vida a gente encontra alguma coisa, um fator externo que está totalmente de acordo com aquilo que já está sendo desejado, aí então vai conceber na maternidade interna que todos nós temos, maternidade de pecado que nós temos internamente em nós. E nós devemos glorificar a Deus pelo 10º mandamento, irmãos, porque Ele vem nos alertar sobre isso. Nós devemos ter esse cuidado pessoal, de fato. Então nós vemos nos 10 mandamentos a vontade de Deus e o perigo da vontade do homem. A vontade de Deus, ela é santa, ela é perfeita, ela é ótima. Se a gente seguir a vontade de Deus, nós vamos viver totalmente em paz. A paz internamente, paz com Deus, paz interna. Estando em paz interna, irmãos, certo? As situações de fora aí, bem-aventurado que
suporta as provações e tudo mais, ele está edificado, ele está enraizado, ele está firme, o coração está firme, internamente, entende? É como um navio que está com a âncora, pode vir tempestade, vento, onda, mas ele está ancorado ali, ele vai suportar a tempestade ali ancorado, né? Então, irmãos, nós vemos nos 10 mandamentos a vontade de Deus, mas nós vemos também o perigo da vontade do homem, que é a cobiça, porque a cobiça vai corromper os mandamentos em nós. Então, a cobiça, ela vai corromper a vontade de Deus em nós. A nossa vontade começa a querer suplantar a vontade de Deus. Então, nós queremos ser servidos por aquilo que nós estamos desejando. Não é servir a Deus, não é adorar a Deus, não é colocar Deus acima de tudo. Não é dizer, Senhor, eu vou com o Senhor. Quando Jesus fala, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mesmo assim eu vou com o Senhor. Mesmo assim eu vou. Vão dormir ao relento. A gente não tem onde reclinar a cabeça. Se o Senhor não tem, eu também não tenho. É como aquele louvor, né, que fala do espinho, né? Eu não entendo o espinho, mas o espinho que feriu a cabeça da igreja, naquela coroa lá, sabe? Não sei se os irmãos já ouviram. Então, me dá mais graça, Senhor, me dá mais graça, porque eu não entendo o espinho no meu caminho, mas eu não sou maior que o meu Senhor. Eu não sou maior do que Ele. E o que Ele sofreu para me resgatar, então, Senhor, me dá mais graça, por favor. Dá-me mais graça, como diz aquele cântico, que é muito bonito, por sinal. Então, irmãos, nós vemos nos 10 mandamentos a vontade de Deus e o perigo que é a vontade do homem. A cobiça, ela vai desviar os nossos olhos do que é nosso e nos fazer olhar para o que é do outro. Aí vai começar um terrível conflito dentro de nós. Porque a gente vai tirar os olhos daquilo que é nosso, daquilo que Deus colocou em nós, para a nossa vida. E a gente começa então a olhar ao redor. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. É engraçado, né? Vocês irmãos perceberam, em praticamente todos os 10 mandamentos tem a citação de Adão e Eva. Até no furto. E aí então eles começaram a olhar, eles tinham todo o jardim maravilhoso para eles usufruírem e desfrutarem. Aonde que pode ter insatisfação ali? E eles começaram então a olhar para aquilo que não podia, porque a cobiça deles estava levando eles a quererem ser igual a Deus, a ter conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do mal para quê? E eles então começaram a desejar aquele fruto daquela árvore. Então a cobiça, ela desvia os nossos olhos do que é nosso e nos faz olhar para o que é do outro. Cobiçar não é apenas desejar, irmãos. Nós desejamos muitas coisas. Nós podemos desejar um sorvete, podemos desejar coisas lícitas. A cobiça não é apenas desejar, mas é desejar imoderadamente ou ilicitamente. Está aqui já estamos chegando no finalzinho aqui, Provérbios, um provérbio só, capítulo 16, verso 32. Provérbio capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui o espírito é no mesmo sentido da bem-aventurança, os humildes de espírito. Aquele que domina suas vontades, os seus ideais, os seus desejos, suas aspirações, aquele que domina isso. Nós não podemos deixar essas coisas nos dominarem simplesmente porque esses desejos não é Deus na nossa vida, vamos dizer assim. Não são o Deus verdadeiro na nossa vida. Entende? Então nós devemos dominar, é o domínio próprio, que é fruto do Espírito, que é um dos gomos, né? Do fruto do Espírito que fala Gálatas 5:22. Paulo chama como exemplo o erro do povo no deserto.
Se os irmãos quiserem conferir, mas eu vou ler só até o verso 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler aqui rapidamente. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olha só, ele vai pegar o exemplo dos pais lá no deserto, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora olha só, entretanto, por que tem que haver o entretanto na vida do ser humano, né? Por que tem que haver o entretanto na vida do cristão? Não seria melhor nós sermos gratos e nos contentarmos com aquilo que Deus nos deu? E coisas listas nós pedimos a Ele com toda humildade? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. E por que Deus não se agradou da maioria deles? Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Estavam todos sendo libertados da escravidão do Egito. Estavam todos sob a proteção da nuvem, sob a direção da nuvem. Estavam todos bebendo da mesma água que era Cristo. Estavam todos bebendo comendo do maná celestial que é Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque eles estavam cobiçando coisas más. Entende? Então, essa cobiça, irmãos, se nós não vigiarmos, ela vai conceber e vai dar luz ao pecado. Então, Paulo chama a esse exemplo. Conclusão: nossa cultura estimula ganância e descontentamento. Você já parou para pensar isso? Que a forma com que a gente vive aqui no Brasil, nas sociedades ocidentais, elas estimulam ganância e descontentamento. E pode ganhar o dinheiro que for, viu? Pode comprar o que seus olhos virem, você pode ter o que seus olhos desejarem, você pode ter tudo. Não estanca essa sangria aí. Isso é uma hemorragia. A única forma de estancar isso é quietar-vos de saber quem é Deus, ir para o refúgio de Deus, vivendo de forma humilde de espírito, confiando nele e seguindo tua vida em paz. Com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos, na tua congregação, aonde o Senhor te inseriu. Nada tem mais valor do que isso, do que você ter paz. Pode sair pelo mundo inteiro, pode ir embora por aí, pelo mundo inteiro. Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele fala: não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Isso é correr atrás do vento. É tudo vaidade. Vaidade e vaidade. Ele fala assim. Não me neguei nada. Me entreguei ao vinho para sentir alegria. Me entreguei às mulheres. Plantei orquídeas. Fiz um jardim. Fiz isso, fiz aquilo. Tive não sei quantos animais. Enriqueci e não sei o quê. E vou te falar. Tudo é correr atrás do vento. Vaidade de vaidade. E tudo continua igual embaixo do sol. E o que já foi, vai ser também. O que já foi, o que já aconteceu comigo, vai acontecer também no futuro. Entende? Então, e a conclusão? Nossa cultura estimula ganância e descontentamento. Ter coisas é símbolo de felicidade ou bênção de Deus. E os conselhos dos ímpios, então? Troca de marido, troca de mulher. Aquela lá vai fazer você mais feliz do que essa lei que você tem. Não é assim? A gente não ouve isso aí de vez em quando? Ou pelo menos nas entrelinhas? Até família desses conselhos aí. Troca de marido. Isso aí não presta não, tem um homem muito melhor, você merece mais. Você tem que se valorizar, você é poderosa. Você é poderosa, você merece mais. Então, irmãos, isso tudo vai gerar um descontentamento tão grande, uma frustração tão grande, uma guerra estabelecida internamente.
A leitura constante deste texto que eu vou te apresentar aqui, para a gente finalizar, vai te ajudar a observar os 10 mandamentos. A leitura constante, não só agora aqui, tá? Eu vou te apresentar ele, mas nos seus conflitos, leia, vai lendo. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Só agora, não, mas a leitura constante dele. Marca aí na sua Bíblia. Quando começar o conflito e a guerra interior, você recorre a ele. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você não professa ser cristão? Então busca as coisas de onde Cristo vive. Se você professa ser cristão, busca as coisas de onde Cristo vive. E isso vai gerar paz em você. Isso vai apaziguar teu coração. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer, olha que ação pessoal. Ação pessoal. Isso aqui não é uma mágica. Deus me salvou, então Ele vai fazer isso em mim, né? Como alguém diz, né? Eu já estou eleito mesmo, então beleza. Ação pessoal. Fazei, no imperativo, faça isto. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nelas. Quer voltar para lá? Sabe o que a palavra de Deus te fala? É como o cachorro que volta ao vômito. É isso que a palavra de Deus fala. Pastor, hoje em dia, né, é tão politicamente correto falar isso, né? Isso aqui é a revelação de Deus. É como o cão que volta ao próprio vômito. É como a porca lavada que volta a se revolver na lama. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, está vendo aqui a insatisfação pessoal? Você está indignado porque você merecia mais? Maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, do qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Esse é o eleito de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aquela pessoa que está preocupada porque ela está insatisfeita com ela mesma e ela fica produzindo coisa na mente dela, tem tempo para fazer isso? De ter ternos afetos de misericórdia com as pessoas? Ou ela está mergulhada, envolvida, consumindo todo o tempo dela no que ela merece, que a vida dela, ela está indignada porque está insatisfeita, e a vida dela tem tempo de fazer isso aqui, irmãos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você é eleito de Deus? Eu sou reformado. Ser reformado não quer dizer que você é eleito de Deus, não, meu filho. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportar aqui não é aturar, não, é dar suporte mesmo para os irmãos. Perdoai-vos mutuamente. É que eu estou tão insatisfeito que eu não consigo perdoar. Isso aqui é uma ordem. Perdão não é sentimento, perdão é uma atitude.
Perdoa mesmo sem vontade. Ninguém tem vontade de perdoar, não. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou. Você merecia o perdão de Deus? Merecia? Ou será que a tua insatisfação já te colocou teu ego tão inflado que você vai achar que merecia? Assim também, perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo que você fizer, faça por amor. Sem amor, como Paulo fala, até seu corpo pode dar queimado, você pode dar seus bens para o pobre. Se não tiver amor, não vai valer nada. Já viu quantas pessoas fazem caridade aí, porque quer evoluir na vida futura? Você tem que fazer a caridade sim, mas por amor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O árbitro, imagina o árbitro mesmo do futebol, que ele vai discernir se a jogada está dentro da regra ou não. Seja a paz de Cristo esse árbitro no teu coração. As coisas que você está produzindo, desejando e projetando para a tua vida, está dentro da regra do reino de Deus? Seja a paz de Cristo. Essas coisas, se elas não estiverem dentro da regra de Deus, ela vai ser o oposto da paz dentro de você. A qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. É assim que termina a terceira parte do catecismo. Gratidão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha só, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só assim vocês vão poder aconselhar uns aos outros. Senão vai ser conselho de ímpio. Se a palavra de Cristo não habitar ricamente em nós, se a palavra de Cristo não habitar ricamente em mim, o conselho que eu for dar para um semelhante, um homem igual a mim, será um conselho de ímpio. Porque é a palavra de Cristo que tem que habitar em mim. Eu tenho que aconselhar de acordo com a palavra de Deus. E finalmente, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando fala tudo o que fizer, seja em nome de Jesus, não é você falar em nome de Jesus no final de tudo. Não é isso não. É fazer em nome de Jesus, é fazer dentro do que Jesus ensinou. Dentro do que Jesus espera da sua igreja, dentro do que Jesus espera do seu povo. E não pegar o hábito de falar em nome de Jesus. Pode falar também se quiser, não tem problema, desde que seja de acordo com a Bíblia, né? Senão vai quebrar o terceiro mandamento. Você vai dar um conselho de ímpio para a pessoa e vai falar em nome de Jesus, né? Então, certo? Então, quando, irmãos, esse conflito interior aí vier te assolar, leia Colossenses 3, de 1 a 17. Vamos terminar esse sermão? Pedimos a tua visita, a sua mão poderosa, curando, Deus, abençoando, acalentando. Livra-nos de todo mal e traga paz a Jerusalém, abençoando todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, irmãos. Deus abençoe a todos.